Fala galera do nosso canal, hoje o assunto é levantamento terra, um dos exercícios mais poderosos, um exercício muito eficiente, um exercício que vai te ajudar a desenvolver muita força, que vai te ajudar em muitos outros exercícios, né? Você tendo lombar forte, conseguindo fazer um bom terra, isso vai te dar uma musculatura forte também para outros exercícios. É um exercício que vai te ajudar muito no desenvolvimento da massa muscular e também na queima de gordura, porque é um exercício que te desgasta e vai exigir muito de você. E antes da gente começar, eu vou te dar uma primeira dica, uma dica extra. Ó, na hora de comprar seu suplemento, Site Probiótica, você que acompanha o canal, vê nossos vídeos, fortalece o canal lá no Site Probiótica, utilizando o cupom PACHO. Esse aqui é o Monster 100% Whey. Essa proteína aqui ficou top demais. Eu tenho dois sabores que ficaram incríveis, que são os meus preferidos. Um deles é esse aqui, o de chocolate, e o outro é o de cookies. Então na hora que você tiver que renovar seu estoque de suplemento, dá uma olhadinha no Site Probiótica e não esquece, utilize o cupom PACHO na hora da compra. Uma primeira dica, você precisa saber a diferença de um terra e um stiff. O terra, a gente vai flexionar os joelhos e vai tirar a barra do chão. O stiff, a gente vai estar com os joelhos estendidos. Então a gente vai descer, mantendo o joelho estendido, chega no máximo da amplitude e retorna. Então muitas vezes as pessoas fazem um levantamento terra que praticamente acaba virando um stiff. Então você precisa entender a diferença de um e outro. O stiff, a gente vai solicitar muito posterior de coxa e glúteos. Vai ter uma ação isométrica grande de paravertebral também. O terra, como a gente flexiona os joelhos, a gente vai ter uma ação ainda maior dos glúteos, já que o posterior de coxa acaba trabalhando um pouco menos, mas ainda assim é bastante ativado. E, novamente, paravertebrais, né, as musculaturas dorsais ali são muito solicitadas. Mas a diferença principal é, o stiff você vai manter o joelho estendido e o terra você vai flexionar o joelho. E a nossa segunda dica é um detalhe na execução, na saída do terra, para que esse terra não vire um stiff. Então tem muita gente que quando vai fazer o terra, fez a base toda certinha, joelho flexionado. Quando vai arrancar o movimento, faz isso aqui, ó. Estende o joelho e daí acaba curvando a coluna e vem e acaba perdendo muito no poder de carga desse exercício. Então se você arranca do jeito errado, essa forma vai exigir muito mais de você. Você vai se desgastar muito mais e ainda correr um risco de lesão, né? Pela forma que sua coluna vai ficar. Então o cara vai fazer o terra, ele faz isso aqui, ó. Ele estende o joelho e daí ele vem. Então detalhe para você não errar. O primeiro ponto de arranque tem que ser o tronco. O teu tronco tem que ser o primeiro ponto a subir. Sobe o tronco, vem quadril e o joelho no final. Acontece muito, por quê? Quadríceps poderoso, né? E tenta jogar pro músculo ali mais forte o primeiro ponto de arranque. Só que ao fazer isso, você ferra com a lombar, porque depois toda essa sobrecarga nesse ângulo que é mais difícil, vai acabar sobrando para a lombar. Então se você faz dessa forma, você vai conseguir colocar até muito mais carga. A postura, arranquei o tronco. Vem quadril, depois o joelho estende naturalmente. Desci controlado, arranquei. Tem até um detalhezinho que os powerlifters utilizam bastante, que é legal, porque a galera mais da maromba, mais da hipertrofia, às vezes é muito na batida do movimento. E aqui um detalhezinho que os powerlifters utilizam bastante, que é recomeçar o movimento do zero. Porque o powerlifter ele não precisa fazer 10, 12 movimentos. Ele está interessado em um único movimento bem feito. Então quando ele vai fazer isso aqui, ele arrancou, pum, ele desceu e ele reinicia o movimento. Ó. Isso aqui é uma boa dica para você acertar isso. Desci, estendi e recomeço.
Então lembre, primeiro ponto de arranque aqui no tronco. Quando eu estou corrigindo meus alunos, eu pego e puxo eles aqui pela camisa. Ó, vem aqui, primeiro ponto, aí depois quadril e o joelho vai vir naturalmente. Quando você pegar essa técnica aqui, você vai conseguir carregar muito mais peso no seu terra. Um outro detalhe que eu vejo muita gente fazendo errado é chegar aqui em cima e tentar descansar. Eu acredito que quem faz isso, o objetivo seja por tentar esmagar mais o dorsal, esmagar mais o glúteo. Só que isso não tem nada a ver. Por quê? Eu tenho tensão aqui, ó. Todo esse movimento tem tensão. Quando eu chego aqui, já praticamente não tem mais tensão. E quando eu encaixo, não tem tensão. A tensão está sobre minhas articulações, né? Não tem mais músculo para trazer o movimento. A barra, toda essa carga está nas minhas articulações. Então não adianta eu fazer isso aqui, eu apertar o glúteo. Eu apertar o glúteo com 200 kg aqui na barra e apertar o glúteo aqui, eu estou sentindo o glúteo porque eu estou contraindo o glúteo. Mas não quer dizer que aquele peso está tendo grande ação para o meu glúteo contrair. Meu glúteo está tendo que ter muita contração, né, para sustentar aquele peso. Então esse final aqui é errado. Eu acredito que isso, né, começou a ser divulgado, a galera acompanhar, né, musculação, bodybuilder, powerlifter, e por causa de regras do powerlifter, trouxe isso de forma errada para a galera da maromba, que quer hipertrofia, e para o bodybuilder também. Por quê? Na competição de powerlifter, o movimento ser validado, ele tem que trazer, estender completamente o joelho e os ombros passarem para trás da linha da barra. Então o powerlifter, no dia da competição, para ele validar esse movimento, às vezes ele acaba até exagerando nisso aqui, o árbitro vê que ele encaixou o joelho e que o ombro dele passou da barra, e daí o árbitro valida o movimento e ele solta a barra. Só que pra gente não tem muita lógica. A gente está buscando desenvolver a musculatura, né, com essa carga. O mais eficiente para mim vai ser o quê? Trazer, finalizar o movimento e voltar. Eu vir aqui, eu apertar minhas costas, eu apertar meu glúteo, tá errado. Então, entenda esse detalhe. Talvez a galera vendo do powerlifter, né, que são os caras que vão mais erguer peso e tentando seguir o modelo deles, né, que é validar o movimento, acaba por não entender o porquê, trazendo essa estratégia, né, de forma errada para quem está buscando hipertrofia ou para quem está, né, um atleta de bodybuilder. Então, você subiu, encaixou, já pode voltar. Não precisa ficar segurando aqui porque você vai estar perdendo a tensão do seu movimento. Quarta dica, pegada. Então, eu particularmente prefiro a pegada pronada. Essa pegada aqui, com a palma da mão virada para baixo. Eu gosto desse movimento. E é muito utilizado a pegada mista. Eu, particularmente, para os meus atletas de bodybuilder, não gosto da pegada mista. Por quê? Se vocês procurarem no YouTube, e eu até alguns dias atrás fiz um videozinho lá nos reels dos meus stories falando sobre isso, as lesões de bíceps são frequentes no levantamento terra. Sempre o lado que rompe bíceps, geralmente uma ruptura distal, né, vindo de baixo para cima, é essa mão que está supinada. Então aqui fica um pouco mais desconfortável, o meu bíceps é mais exigido. Geralmente, quando acontece isso, tem também um erro técnico, do cara flexionar o cotovelo. Mas esse bíceps acaba ficando mais exigido. Então, minha sugestão, a pegada pronada. E por que os powerlifters utilizam a pegada mista? Com a pegada mista, você consegue trazer muito mais carga. E nesse reels que eu fiz, muita gente comentou. Então, veio algumas pessoas e falaram, tá, mas eu consigo com a pegada mista utilizar muito mais carga. E daí, algumas pessoas falaram, então é só você colocar um strap e fazer a pegada aqui, né? Segundo o Pacho,
ficaria mais anatômica, mais confortável, com menos risco de lesão. Novamente vieram as respostas, tá, mas no powerlifter não pode usar strap. Só que a maioria das pessoas que vêm no canal, que vêm lá minhas dicas no Insta, estão buscando hipertrofia, são atletas de bodybuilder, né, buscando evolução. Então eu não vejo problema de a gente fazer com a pegada pronada e quando chegar nas cargas mais pesadas, a gente utilizar o strap. Então normalmente é assim que eu faço. Minha sugestão, né, se você bodybuilder prefere uma pegada mista, não gosta do strap, beleza, mas tenta pelo menos alternar a pegada, porque aqui também vai gerar algum tipo de assimetria. Se você é um atleta de bodybuilder, isso vai impactar no palco. Quinta dica: em que dia eu vou treinar, em que dia eu vou colocar o levantamento terra? Dia de costas ou dia de pernas? Então isso se discute muito. Terra é para as costas. Não, terra é para o dia de glúteos. Eu coloco terra nos 2 dias. Vou te dar, por exemplo, uma situação com o Gabriel Zancanelli. Gabriel Zancanelli é um atleta que a gente precisava trabalhar, evoluir costas e evoluir glúteos. Então eu aproveitava um dia de levantamento de costas para colocar o levantamento terra, colocava numa pisada sumô, porque o sumô você acaba tendo que descer mais o quadril para fazer esse arranque, então vai solicitar mais membros inferiores. Então a gente fazia o levantamento terra numa pisada sumô e depois no final daquele treino ainda colocava um estímulo de glúteo, que normalmente era uma elevação de quadril. Então você consegue manipular tanto para costas quanto para pernas. Geralmente nos treinos dos meus atletas, no dia de costas eu coloco meio terra, né, arrancando de um caixote ou de um step, né, que fica um ponto ali que exige um pouco menos dos membros inferiores e é o ponto ali onde paravertebral, o grande dorsal ali vai ser muito exigido. E no dia de membros inferiores, lá por exemplo da minha atleta que está buscando evolução de glúteos, eu coloco geralmente um terra sumô, arrancando lá do chão, né, com uma ótima execução ali, onde a gente vai estar exigindo muito do glúteo. Então não é errado você colocar no treino de costas e não é errado você colocar no treino de perna. Esse exercício vai exigir muito de posterior de coxa, de glúteo, de paravertebral, né? Toda a musculatura ali das costas vai ser muito exigida para levantar grandes cargas nesse exercício. Então, aprenda a técnica, aprimore a sua técnica, melhore a sua execução, consiga evoluir em carga e coloque aí ao longo das semanas bem distribuído em seus treinos, vai evoluindo na progressão de carga e cada vez mais na evolução da técnica de execução, porque é um exercício muito poderoso e vai te ajudar a trazer grandes resultados. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like e deixe seu comentário para mim. Fala quais dicas dessa aí você não sabia e fizeram diferença para você e também conta para mim que outros exercícios você gostaria de ver eu trazendo aqui uma abordagem como essa. Valeu, até a próxima.